Olá! Quando pensamos na Idade Média, vêm-nos à cabeça castelos, cavaleiros e batalhas, certo? Mas e se vos dissesse que uma das maiores revoluções da história aconteceu em silêncio, nos campos? Vamos descobrir como uma simples mudança na agricultura abriu caminho para um mundo moderno. Ok, vamos recuar no tempo. Imaginem que vivem numa aldeia medieval. Não há supermercados ao virar da esquina, não há frigoríficos. A vida de toda a gente gira à volta de uma única pergunta super importante: como é que vamos ter comida suficiente para aguentar o inverno? Este era o grande desafio deles. Pois é, a vida nessas aldeias era completamente ditada pelo sol e pela chuva. Estavam, muitas vezes, isolados, com florestas por todo o lado, e a luta pela comida era o dia a dia. Bastava um ano de má colheita e pronto, era a fome a bater à porta. Era claro que precisavam de um plano B, de um sistema melhor e mais seguro. Então, o que é que eles faziam? Usavam o chamado sistema de dois campos. A ideia até era simples. Dividiam a terra a meio, metade produzia, a outra descansava. Qual era o problema? É que, a qualquer momento, metade da terra estava ali, parada, sem produzir nada. Isto limitava imenso a comida que conseguiam ter. Mas e se houvesse uma maneira melhor? Uma forma de usar mais terra, mas sem a estragar? Foi precisamente essa a ideia que mudou tudo. Vamos ver lado a lado o sistema antigo e o novo para percebermos bem a diferença. E aqui está a magia, vista em números. Reparem bem, com o sistema antigo, só 50% da terra era usada. Metade. Com o novo sistema, saltamos para quase 67%. Pode não parecer um salto gigante, mas pensem nisto. Numa quinta grande, isto significava dezenas de hectares a mais a produzir comida. E essa comida extra era, literalmente, a diferença entre a fome e a segurança. E aqui está ele, o tal sistema que mudou as regras do jogo, a rotação de três campos. A ideia base? Em vez de dividir a terra em duas partes, dividiam em três. Parece óbvio, não é? Mas o segredo não estava só em dividir, estava na forma como geriam estas três partes. Ok, pausa rápida para um termo técnico importante: poasio. O que é isto? Basicamente, é deixar um campo a respirar por um ano, sem plantar nada. Não pensem que era terra desperdiçada, muito pelo contrário. Era essencial. É como pôr um telemóvel a carregar. O sol precisava desse tempo para recuperar energias, ou seja, os nutrientes. E muitas vezes os animais até ajudavam, pastando por lá e adubando a terra de forma natural. E é aqui que se vê a genialidade da coisa toda. Era um ciclo de 3 anos. Em cada ano, as culturas rodavam. Um campo que no ano tinha, por exemplo, trigo, no ano a seguir ficava em pausio, a descansar, e no terceiro ano recebia outro tipo de cultura. Este ciclo constante garantia que o solo não se esgotava. Pelo contrário, mantinha-se saudável e produtivo durante muito, muito mais tempo. Ok, então o que é que ia para a terra? No campo de outono, o clássico, trigo e centeio, a base para o pão de cada dia. No campo de primavera, plantavam aveia e cevada, que era super importante para os animais e, claro, para fazer umas bebidas. E depois, havia um bónus, uma espécie de ingrediente secreto. Exato, as leguminosas, coisas como ervilhas e feijões, e estas eram a verdadeira arma secreta do sistema. Porquê? Porque faziam duas coisas incríveis ao mesmo tempo. Primeiro, davam proteína às pessoas, o que melhorava imenso a alimentação. E segundo, tinham um superpoder, conseguiam tirar azoto do ar e fixá-lo no solo. Na prática, elas adubavam a terra só por existirem. Espetacular, não é? Mas atenção, esta revolução não foi só uma questão de organização. A tecnologia também deu um grande empurrão. Houve ferramentas novas que tornaram todo o trabalho no campo muito mais eficaz. E a estrela da companhia era esta, a charrua pesada de ferro. Esqueçam as charruas levezinhas de madeira de antigamente. Isto era uma autêntica máquina, um monstro de ferro que conseguia lavrar terras super difíceis que antes ninguém conseguia aproveitar. O que é que esta charrua tinha de especial? Bem, tinha uma lâmina de metal, a relha, que cortava a terra bem fundo. E mais importante, tinha uma peça curva, a aiveca, que revirava a terra completamente. Ao fazer isto, enterrava as ervas daninhas e trazia a terra boa, cheia de nutrientes para cima. O único senão era tão pesada que um animal sozinho não dava conta do recado, o que obrigou os agricultores a trabalharem mais em equipa. Claro que uma ferramenta destas precisava de um motor à altura. E isto deu origem a um grande debate na altura. Para puxar a charrua, o que era melhor? O tradicional boi ou o veloz cavalo? E o vencedor foi o cavalo. Sem dúvida. Era muito mais rápido, conseguia lavrar mais 50% de terra no mesmo dia e aguentava-se melhor.
Mas atenção, o cavalo só se tornou a estrela da agricultura graças a duas outras invenções geniais. A coleira de ombros, que o deixava puxar com toda a força sem se asfixiar, e as ferraduras, para proteger os cascos. Esta combinação, cavalo, charrua nova e coleira, foi como meter um turbo na agricultura. Então, o que acontece quando se tem mais comida produzida de forma mais rápida? As consequências para a sociedade foram gigantescas. Vamos ver o impacto que isto teve nas pessoas. O resultado mais impressionante é este número. Em poucos séculos, a população da Europa duplicou. É incrível. Com mais comida e de melhor qualidade, as pessoas viviam mais e melhor e mais crianças conseguiam chegar à idade adulta. Isto provocou uma autêntica reação em cadeia, com peças de dominó a cair. Com comida a mais, nem toda a gente precisava de ser agricultor. Pela primeira vez em muito tempo, as pessoas podiam dedicar-se a outras coisas, ser artesãos, comerciantes. E para onde é que elas iam? Para as cidades. As cidades, que estavam meio adormecidas desde o fim do Império Romano, voltaram a explodir de vida, tudo graças a esta nova abundância que vinha dos campos. Pode parecer que estamos a falar de um passado muito distante, mas as lições que eles aprenderam naquela altura, bem, são super importantes ainda hoje. Se há uma coisa que temos de tirar disto tudo é esta ideia. Aqueles agricultores perceberam uma coisa fundamental. O solo não é uma torneira que nunca se fecha. É um recurso limitado e precisa de ser bem tratado, de ser cuidado, para continuar a dar-nos o que precisamos para viver. E a prova de que eles estavam certos é que estes princípios ainda hoje são usados. A rotação de culturas, o descanso do solo, a diversidade, tudo isto é a base do que hoje chamamos agricultura sustentável. Muitas quintas biológicas usam técnicas muito parecidas com estas para produzir comida de forma saudável, sem esgotar o planeta. E isto leva-nos a uma pergunta para o futuro. O sistema de 3 campos foi a tecnologia de ponta daquela época. Então hoje, quais serão as inovações que vão alimentar o mundo de amanhã? Será na tecnologia? Na biologia? A história já nos mostrou que conseguimos encontrar soluções incríveis para grandes problemas. A questão agora é: qual vai ser a nossa?